Olá, estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora e a partir de agora você fica muito bem informado com as notícias dessa quinta-feira. E olha só, um avião de pequeno porte sofreu um acidente na manhã de hoje em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. O acidente aconteceu próximo ao aeroporto da cidade no centro. Imagens gravadas pelas câmeras de segurança mostram um avião em chamas na faixa de areia da praia do Itaguá. A Prefeitura de Ubatuba informou que são 8 vítimas, sendo 5 tripulantes do avião e 3 pessoas que passavam pelo local e foram atingidas. Até o momento foi registrada a morte do piloto da aeronave. Segundo o sistema da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a aeronave estava com operação negada para táxi aéreo, mas tinha sua situação de aeronavegabilidade normal. E, continuando o nosso giro de notícias, a Meta tem o prazo de 30 dias para informar se a decisão de encerrar o seu programa de verificação de fatos nos Estados Unidos também será aplicada no Brasil. A medida foi exigida pelo Ministério Público Federal. Vamos ver. O Ministério Público Federal deu 30 dias para a Meta, dona do Facebook, WhatsApp e Instagram, informar se a decisão de encerrar seu programa de verificação de fatos nos Estados Unidos também será aplicada no Brasil. Um ofício foi enviado pelo MPF ao diretor-geral do Facebook em território nacional. Em caso afirmativo, o Ministério Público Federal quer saber quando a empresa pretende implementar as mudanças no Brasil e entender os detalhes dessas alterações para avaliar em que medida elas podem, eventualmente, impactar direitos dos usuários. A Meta anunciou na terça-feira que vai encerrar seu programa de verificação de fatos nos Estados Unidos. Uma mudança radical em suas políticas de moderação de conteúdo que se mostra alinhada com as prioridades do próximo presidente americano, Donald Trump. Nesta quarta-feira, em Brasília, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que as plataformas só continuarão a operar no Brasil se respeitarem a legislação brasileira. Eu tenho absoluta certeza e convicção que o Supremo Tribunal Federal não vai permitir que as Big Techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas dolosa ou culposamente. Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. O recém-nomeado ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, afirmou também nesta quarta que a decisão da Meta é ruim para a democracia. E agora, falando de saúde, foi registrado nos Estados Unidos a primeira morte humana por gripe aviária. As autoridades fazem apelos e pressionam para que o país aumente a vigilância e compartilhe mais informações sobre o surto que está se multiplicando. Os apelos para que os Estados Unidos intensifiquem os esforços para evitar outra pandemia se multiplicaram desde que o país registrou sua primeira morte humana ligada à gripe aviária, pouco antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca. Especialistas em saúde de todo o mundo vêm pedindo às autoridades americanas há meses que aumentem a vigilância e compartilhem mais informações sobre o surto de gripe aviária, depois que o vírus começou a se espalhar entre vacas. Autoridades sanitárias do estado da Louisiana anunciaram a primeira morte humana ligada à gripe aviária nesta semana. O paciente, que tinha mais de 65 anos e já sofria de outras patologias, contraiu o vírus H5N1 após ter sido exposto a aves cativas e selvagens. A Organização Mundial da Saúde insiste que o risco da gripe aviária para a saúde pública é baixo e, até agora, não há evidências de que ela tenha sido transmitida entre pessoas. Mas especialistas em saúde se preocupam com sua ameaça potencial, especialmente porque mostrou sinais de mutação entre mamíferos de uma forma que poderia se espalhar mais facilmente entre humanos. A variante H5N1 da gripe aviária apareceu pela primeira vez em 1996, mas desde 2020 os surtos em aves dispararam e cada vez mais espécies de mamíferos são afetadas. Desde o início do ano passado, 66 casos de gripe aviária foram detectados em humanos nos Estados Unidos, principalmente entre trabalhadores agrícolas, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.
E essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Às 14 horas eu volto para te manter bem informado. Até mais.